Olá, meus irmãos. Eu gostaria de ler com vocês, para a nossa meditação desta noite, Carta de Paulo a Filemon. Nós vamos ler apenas um versículo, irmãos, que eu gostaria de ler com vocês. Dois versículos, que é o versículo 18 e o versículo 19 da carta, né? Que Paulo diz assim: E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão o escrevi, eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio, a mim, te deves. Né? Vamos orar? Senhor, nos perdoe os pecados, nós te pedimos, Senhor, e nos conceda nesse momento graça para que nós possamos meditar na Tua Palavra e sermos grandemente edificados em nome de Jesus. Para a Tua glória, Senhor, nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Irmãos, eu gostaria de tratar aqui, como eu estou fazendo, né, esses dias em que, para a nossa reflexão da noite, eu tenho trazido destacado um ponto da carta que nós estamos estudando, que é a carta de Paulo a Filemon. E aqui eu gostaria de destacar assim, um contraste muito surpreendente que existe aqui entre o roubo ou prejuízo que Onésimo causou a Filemon e a atitude do apóstolo Paulo em assumir aquela dívida, né? Nós não sabemos muito bem realmente o que aconteceu com relação a Onésimo e Filemon, se existiu realmente um roubo, se houve apenas um prejuízo por causa dele ter fugido, né, e dele ter deixado o seu senhor sem o seu serviço ali, como era realmente devido ali ao serviço ser oferecido ali. Então nós não sabemos se foi um roubo ou se foi um prejuízo, né? Mas tanto faz. O que fica claro aqui, irmãos, pelo que Paulo coloca, né, é realmente a possibilidade de uma perda financeira real, né? E nós podemos crer que com certeza aconteceu alguma coisa, porque só o fato dele ter fugido já deixou ali em algum prejuízo o Filemon, né? Mas é interessante nós fazermos essa comparação, porque quando foi que Onésimo causou esse prejuízo? Quando foi que ele realmente roubou, ele, enfim, fugiu e não cumpriu o seu papel em relação ao seu patrão, ali causando-lhe prejuízo? Quando ele era o Onésimo, né, ladrão, o Onésimo fugitivo, o Onésimo que não conhecia Deus, que não conhecia Cristo e que não amava, não é? É muito interessante nós observarmos, meus irmãos, que essa é essa atitude do roubo, do engano, da fraude, da desonestidade, é uma atitude daquele que não é cristão, baseado no princípio que há no coração do homem ímpio, do homem que não serve o Senhor Jesus ainda, daquele que está em Adão, do egoísmo. E foi isso que eu falei pela manhã, né, na nossa exposição da manhã lá na casa da congregação, né? Então, o que eu falei para os irmãos que estavam lá hoje de manhã cedinho, que eu fiz uma pergunta para vocês: ladrão é egoísta ou é altruísta? Hoje pela manhã nós falamos do altruísmo, né? E eu fiz essa pergunta para os irmãos. Aí, evidentemente que nós chegamos a uma conclusão, é óbvio, que o ladrão, ele é um egoísta, ele não é um altruísta. Então, o que está aqui por trás do roubo, do engano, não só de Onésimo, mas na verdade de todo o roubo, é o egoísmo. E a pouca importância, na verdade nenhuma importância que se dá ao bem do próximo, à vida do próximo, ao que possa ali causar em termos de prejuízo, às vezes até de vida mesmo, de que a pessoa pode morrer por causa daquele roubo, né? Como acontece, por exemplo, trazendo uma situação contemporânea, por exemplo, no caso da saúde, quando se rouba da saúde, né? Os hospitais não funcionam, pessoas morrem, só para dar um exemplo. Então, a situação sempre de um prejuízo gerado pelo roubo, mas que tem a sua essência, na verdade, no egoísmo muito profundo, muito terrível que há no coração dos homens incrédulos, né?
A diferença que nós temos aqui com relação ao apóstolo Paulo é surpreendente, é uma diferença enorme da atitude de Paulo, quando ele, muito diferente de ser um ladrão, de ser um desonesto, de ser um egoísta, Paulo mostra o seu altruísmo e, evidentemente, como cristão, quando ele então ali diz assim, querendo já a reconciliação entre os dois irmãos, Onésimo e Filemon, mas sabendo, como eu também expliquei hoje na nossa exposição do texto, que havia realmente um problema a ser resolvido, havia dívida ali a ser resolvida, mas ele diz assim, eu pago. Então, o altruísmo de Paulo, em que o prejuízo causado por Onésimo será resolvido, né? Pelo Paulo cristão, pelo Paulo altruísta. Nós temos a atitude semelhante no próprio Onésimo. Quando Onésimo, ele, depois de convertido, passa a servir Paulo, né? Quando Paulo fala aqui no versículo 13, eu bem o quisera conservar comigo para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, isso mostra, né, que o Onésimo, depois de convertido, mostrou essa evidência de conversão, exatamente numa mudança em que de ladrão, baseado no egoísmo dele natural, ele passou a ser um servo, baseado no altruísmo da nova vida, da nova natureza que ele tinha agora, pelo poder do Espírito Santo, quando ele creu no Senhor Jesus, quando ele foi salvo em Cristo Jesus. Então nós temos que as duas coisas são tão diferentes, meus irmãos, em que, no caso do egoísmo, o egoísmo vai produzir roubo, vai produzir prejuízo ao próximo. Veja, roubo ao próximo, prejuízo ao próximo. Prejuízo financeiro, prejuízo que também pode envolver, inclusive, a vida, como eu coloquei aqui no exemplo da saúde, né? E observem, irmãos, que a palavra de Deus ela vai mostrar para nós aqui que essa questão do roubo ela é ampla, ela pode ser aplicada de uma maneira muito mais ampla. Quando o Senhor diz num dos mandamentos, né, que nós não devemos roubar, né, realmente dos 10 mandamentos, não furtarás, né? Então é a questão ali de que você vai respeitar a propriedade, vai respeitar o que é do próximo, não vai agir com egoísmo. E o princípio ali é o inverso, ou seja, como Paulo age aqui, o pecado é roubar. O certo é, além de não roubar, até mesmo, né, além do ato em si de não praticar, de não retirar, veja, cumprir a sua função causando benefício. Esse é um aspecto muito importante, de que o não furtar, ele vai muito além do mero não tirar o que é do próximo, mas exercer a função que é própria, que Deus colocou na providência. No caso de Onésimo, não era simplesmente ele não roubar, não é? Mas ele exercer a sua função. Inclusive que a possibilidade aqui até de ele não ter roubado, mas só de ele fugir, não cumprir a sua função, ele estava roubando, no certo sentido, ele estava não cumprindo ali o seu exercício. Então, o princípio do mandamento não furtarás não é meramente não retirar o que é do próximo, mas cumprir a sua função, trazendo benefícios, trazendo serviço. Onésimo, quando ele é convertido, ele passa a servir Paulo, ele passa a ser ali uma pessoa totalmente diferente. Então nós notamos que, além de ele não roubar mais, ele serve, ele auxilia. Tudo isso tem a ver com o mandamento não furtarás. Irmãos queridos, há um outro detalhe também aqui que eu chamo a atenção, que esse mandamento também ele ainda vai abranger ainda mais, saindo da questão meramente material e indo inclusive para a questão espiritual. E eu poderia até dizer, porque eu falei até de 3 aspectos nessa manhã, né, nos nossos estudos, eu falei do altruísmo que vai atuar no aspecto espiritual, material e relacional, né? Vocês se lembram do que eu mencionei? Então é interessante nós pensarmos também que essa obediência ao mandamento ele envolve também questão espiritual, né? De que eu não furto o próximo também no sentido espiritual, mais do que no sentido material, de que eu não furto o próximo também no sentido relacional, mais do que meramente no sentido material. Eu gostaria de propor isso para os irmãos, porque observem que quando Paulo diz aqui, eu chamei a atenção também na nossa exposição de hoje de manhã, quando ele diz no versículo 19, eu, Paulo, da minha própria mão escrevi, eu pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio
a mim te deves. Observe que Paulo coloca ali uma comparação entre o material e o espiritual, dizendo assim, olha que eu nem ainda, para não te dizer que na verdade, quem está devendo, no final das contas, és tu a mim, não eu a ti, né? Por quê? Porque eu preguei o evangelho a ti e tu foste salvo. Então, o evangelho é a maior riqueza. Ela trata da questão espiritual, do nosso relacionamento com Deus, da eternidade, da vida eterna. Então é claro que um homem ele é rico no sentido espiritual, porque é muito mais importante que ser rico no sentido material, porque valores eternos são mais, evidentemente, mais importantes, mais valiosos, né, do que valores meramente materiais. Então, irmãos, vejam como as coisas se tocam, no sentido que, digamos assim, nessa matemática espiritual, acaba que o bem que Paulo fez a Filemon foi infinitamente melhor, tornando Filemon, portanto, até devedor de Paulo, do que Paulo ali pagar aquela dívida, que no final das contas Filemon deveria reconhecer isso e esquecer, né? E recebeu de graça agora concede as bênçãos, age pela misericórdia, conforme a misericórdia recebida. Então nós temos aqui, irmãos, que esse não furtar, esse não roubar, ele envolve não somente meras questões materiais, mas também, meus irmãos, quando eu não roubo o próximo, eu não usurpo dele, podemos aplicar assim também, benefícios espirituais, mas que eu lhe concedo benefícios espirituais através da minha vida, através do meu testemunho. E aí a gente pode fazer as conexões quando você pega também, Provérbios, livro de Provérbios, que ali trata muito da preguiça, não é? E a questão da preguiça, de que o preguiçoso ele causa prejuízo porque ele deixa de fazer o que ele tem que fazer. Então nós temos que, no lado espiritual, um cristão, um homem, um ímpio, ele é um prejuízo espiritual para o seu próximo, ele esconde a verdade, como o falso profeta, por exemplo, faz. Nós lembramos também do exemplo bíblico de Mateus, capítulo 7, o falso profeta, ele tira as pessoas da porta estreita e aponta para a porta larga, ele engana, ele usurpa, ele produz um roubo também no sentido espiritual, enquanto que o cristão, ele é o sal da terra, ele é a luz do mundo, ou seja, ele ilumina, ele não afasta as pessoas da verdade, muito ao contrário, ele leva a verdade, ele promove a verdade, ele age não para causar prejuízo espiritual, mas muito ao contrário, para levar riqueza, os valores espirituais, como inclusive Paulo fez aqui com Filemon. Então esse mandamento também tem esta aplicação de que antes de ser crente a pessoa causa um prejuízo espiritual, ela causa um roubo espiritual, ela causa vamos dizer assim, algo que vai prejudicar, no sentido que a pessoa vai ser vai ser encoberto a ela pelo mau testemunho, pela falsa palavra, pela orientação espiritual errada, vai ser encoberto, vai ser retirado daquela pessoa do que se deixa influenciar por essa falsificação, vai ser retirado dela os valores espirituais. Mas também temos aqui, irmãos, então, ainda voltando à questão espiritual, o cristão ele age de maneira a ser luz, enquanto o ímpio ele prejudica, e tudo isso tem a ver também, tem uma aplicação da questão do roubo. Eu creio que podemos dizer assim também. Mas um outro detalhe também, irmãos, que me chama a atenção é a questão relacional. Enquanto que o Filemon, aliás, Onésimo, ele também era um ladrão na área relacional. Ele causava prejuízo, ele era um péssimo servo, ele era um desonesto, ele não era uma pessoa de confiança. E dentro das relações, então, isso é um prejuízo também, isso é um roubo também. Então, quando ele não cumpre o seu papel dentro daquela relação senhor e servo, é um roubo. Tanto que nós temos aqui, quando Paulo fala, aqui no versículo, eu fiz a exposição no domingo passado, quando ele diz aqui, não já como servo antes, mas como servo, como irmão amado particularmente de mim, quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Quando ele fala assim, na carne, está se referindo àquela relação senhor e servo que eles tinham. Mas tudo isso seria purificado agora no Evangelho, em Cristo Jesus, porque antes essa relação na carne, senhor e servo, era uma relação de prejuízo. Então essa questão relacional estava prejudicada pela desonestidade, pelo roubo,
pela falta de compromisso de cumprir o seu papel de Onésimo. Mas agora Onésimo é um crente, Onésimo agora serve Paulo, e agora Onésimo vai ser o melhor servo, né? Cumprindo então, ainda que nos estudos anteriores, na verdade está se desidratando o que está por trás da instituição senhor e servo, mas ali dentro ainda daquele aspecto, daquele momento histórico, dentro daquela relação que existia ainda, ele vai cumprir aquilo pela graça de Deus, não mais roubando, enganando, causando prejuízo, causando desordem naquela relação, mas cumprindo a sua relação. Podemos aplicar isso ao seguinte, que o ímpio ele rouba ali na relação pai e filho, na relação marido e mulher, em todas as demais relações, ele causa um prejuízo relacional. Isso também podemos dizer é uma espécie de roubo, não é? Mas quando ele se converte, quando ele é convertido pela graça de Deus, deixa-se ali aquele roubo, no sentido também relacional, mas agora ele passa a agir de maneira benéfica, cumprindo o seu papel como pai, como mãe, como marido, como esposa, como empregado, como patrão, como governo, como cidadão, enfim, como nas diversas relações em que a palavra do Senhor ela vai nos colocar. Meus irmãos queridos, observe então como essas coisas elas estão tão assim alinhadas com o princípio do Evangelho do egoísmo e do altruísmo, de que deixamos o egoísmo, passamos a ser altruístas, como o Senhor Jesus Cristo foi. Aquele, portanto, que é convertido, ele deixa de ser egoísta e ele deixa de roubar, concluo, não é? Tanto no sentido material, mas mais ainda do que meramente sentido material, mas também no sentido relacional e no sentido espiritual. E ele deixa de causar prejuízo nessas áreas materiais, espirituais e relacionais. E ele passa, agora sendo altruísta, a agir de maneira a produzir benefícios materiais, como Paulo está dizendo aqui, eu pago. Veja a diferença de Paulo. Onésimo rouba, Onésimo não cristão rouba, mas Paulo cristão paga. Mas também Paulo cristão reconcilia aquelas pessoas, produzindo benefício relacional. Mas também Paulo cristão opera pregando o Evangelho e através dele os dois na verdade são convertidos e os dois se perdoam e os dois se amam e os dois passam a conviver como irmãos. Então, um homem cristão, ele não rouba no sentido material, relacional, espiritual. Ele não causa prejuízo no sentido material, relacional, espiritual, mas ele causa benefícios, ele funciona bem pela graça de Deus, no sentido material, relacional, espiritual, porque ele não é mais um egoísta, ele não vive mais para si, ele não vive mais em si mesmado, mas ele ama a Deus e ele serve ao próximo. Ele segue o exemplo de Jesus, conforme também falamos hoje pela manhã, lavando os pés dos discípulos, lavando os pés do seu irmão e amando também quem ainda está lá de fora, desejando que esse que está de fora seja convertido ao Evangelho. Meus irmãos amados, que todos nós possamos agir assim, pelo poder da graça, deixar o egoísmo, seguir o altruísmo, deixar o roubo em todos os sentidos e seguir o benefício, né? Vamos dizer assim, trazer benefícios em todos os sentidos materiais, relacionais e espirituais pela graça do Senhor, servindo os nossos próximos por amor a Deus, por amor a eles. Que Deus nos abençoe, que você possa pensar nessas coisas e seguir esse altruísmo, seguir esse serviço e em vez de seguir alguma espécie de roubo, mas seguir o altruísmo que sana prejuízos, que resolve esses prejuízos e que traz grandes benefícios, pela graça de Deus. Que assim seja, irmãos, que o Senhor opere através das nossas vidas esse benefício do Evangelho. Vamos orar? Vamos orar. O Senhor nos abençoe, perdoe os nossos pecados, como de alguma maneira nós operamos, Senhor, contra o mandamento de não furtar, prejudicando de alguma maneira o nosso próximo, seja materialmente, mas também relacionalmente, espiritualmente. E nos dê graça para que nós possamos, Senhor, agir de uma tal maneira que sejamos, Senhor, instrumentos do bem, material, espiritual, principalmente, também relacional, no Senhor Jesus. Nos abençoe. Muito obrigado, Pai,
e que o Teu nome santo seja glorificado nas nossas vidas cada vez mais, que nós possamos seguir o exemplo do Senhor Jesus. Assim nós oramos e assim nós agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, comunhão, consolação do Espírito Santo seja com todos os meus irmãos, hoje e sempre. Até, irmãos.